Bora falar de futebol, bora falar do Atlético Mineiro, campeão brasileiro, matematicamente sai do jejum de 50 anos. O que fez o Galo sair desse jejum? Quais os grandes valores dessa conquista? Por que o Atlético Mineiro é o campeão brasileiro de 2021? Bora falar disso no vídeo. Bora falar de futebol? Inscreva-se aqui no canal do Fragoso, ative o sininho para você receber as notificações dos vídeos e, claro, já deixa o seu like, deixa o seu joinha, clica aqui embaixo, não custa nada, é de graça e ajuda o canal. Se você puder, ao final do vídeo, deixa um comentário aqui embaixo também, com uma sugestão, com uma crítica construtiva, falando o que você achou do vídeo, ou até debata com a galera que deixa seus comentários. O espaço é todo seu. E claro, também eu quero que você seja membro, se você se sentir à vontade, para apoiar diretamente o canal. Lives de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, com algumas exceções. Bom, bora falar sobre o assunto desse vídeo. O canal tá bombando e eu quero falar sobre esse Atlético Mineiro. Separei vários tópicos importantes para justificar esse título. Numa campanha brilhante do Galo, brilhante do Atlético Mineiro, que consegue conquistar um campeonato brasileiro com 3 times muito fortes na disputa pelo título, com 2 rodadas de antecedência. E isso é muito mérito quando você olha para situações de Flamengo e Palmeiras em termos de elenco, fundamentalmente, de trabalho coletivo, de desenvolvimento de performance num campeonato de regularidade. Mas o fôlego maior foi do Atlético Mineiro. A regularidade maior foi do Atlético Mineiro. Não à toa, a equipe sustentou, desde que alcançou a liderança do campeonato, um aproveitamento acima dos 70% dos pontos conquistados. Hoje, quando a gente olha para a tabela, a gente vê um Flamengo abaixo dos 70%, ali entre os 65% e 66%. E do terceiro colocado para baixo, estão abaixo dos 60% do aproveitamento. Veja a distância do Atlético Mineiro para os seus adversários. Um Galo que, vamos colocar o primeiro ponto na parada de título, um Galo que só perdeu 5 jogos até a consolidação do seu título. 5 jogos, 5 derrotas em 36 partidas. É um número muito baixo de derrotas. E a gente sabe que campeonato de regularidade ganha quem tropeça menos, ganha quem trupica menos. E o Atlético Mineiro conseguiu somente 5 derrotas até consolidar o seu título. Veja, na história do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, os recordistas desse quesito. Palmeiras em 2018 de Felipão com 4 derrotas apenas. E o Flamengo de 2019 de Jorge Jesus com 4 derrotas apenas. O Galo pode sustentar esse número de somente 5 derrotas e entrar para a história nessa terceira colocação nos pontos corridos em times que perderam menos e foram campeões. É realmente uma campanha muito sólida, muito forte. E aí, claro, esse é um ponto de sustentação, claro, em números dessa campanha. Mas como que essa campanha acontece? Ela acontece com uma manutenção de base muito forte da temporada passada. O Atlético do Sampaoli, que decepcionou em muitos quesitos na última temporada, até por ter um brasileiro longo pela frente, sem Copa do Brasil e sem uma competição internacional, porque foram eliminados muito cedo, a equipe não conseguiu embalar, mas tinha bons valores e até por isso o trabalho do Sampaoli foi muito questionado. Agora, nessa temporada, o Cuca chega. E quando o Cuca chega, a gente fala de outro papo. O Sampaoli tem um ótimo nível, mas o Cuca tem feito trabalhos espetaculares. E aí, a gente olha para a contratação deste técnico, do Cuca, com a manutenção de um bom elenco construído na temporada passada e que todo mundo sabia que não havia sido tão bem explorado em termos de potencial. O Cuca chega para disputar o Campeonato Brasileiro. Com que peso? Com o peso de 50 anos de jejum e um elenco forte nas mãos. Mas o Cuca, recentemente, já havia sentido esse peso no Palmeiras. 22 anos de jejum de um título brasileiro até 2016. Na equipe alviverde, o Cuca sentiu esse peso, pegou esse peso nas costas e carregou rumo ao título. Com muita dificuldade, com muita pressão em cima dos resultados e da performance. Mas ele conseguiu buscar, administrou o psicológico e o mental da equipe e foi muito bem. Detalhe, não foi uma campanha de acaso do Cuca. A gente sabe que nos últimos anos ele tem feito ótimos trabalhos. Ele pegou o Santos em frangalhos em 2018, por exemplo, e conseguiu levar a 11ª colocação do Brasileiro, salvando uma equipe que para muitos estaria afadada ao rebaixamento. Ele também pegou, a gente pode lembrar, a equipe do Santos em 2020, uma equipe que não podia contratar, herdada também do Jorge Sampaoli, e consegue levar a final da Copa Libertadores da América contra o Palmeiras. Então é um técnico de bons trabalhos recentes, também lembrando que é um técnico muito identificado com a nação atleticana, justamente porque
venceu a Copa Libertadores em 2013. Então nessa década você pode pegar inúmeros bons trabalhos. Tem um gap aí, tem uma lacuna do Cuca na China, onde ele também fez um ótimo trabalho. Então é um técnico que costumeiramente consegue trabalhar muito bem com o elenco que tem. Claro, construindo seus elencos, trabalha ainda melhor, mas conseguiu na adversidade do futebol brasileiro em 2016 pegar um elenco já construído, levar o título brasileiro, conseguiu na adversidade do futebol brasileiro pegar um elenco sem poder contratar como o Santos, levar a final da Copa Libertadores da América e agora consegue com o Atlético Mineiro pegar um elenco onde ele podia contratar, já era forte e levar a um título brasileiro com a pressão mental. E aí a gente fala de reforços pontuais, que foram muito bem encaixados e tem um pouco do olhar do técnico Cuca. A gente tem que colocar na conta dele o Tietê, que participou de muitos jogos nessa temporada. Foram 30 participações no Campeonato Brasileiro. O Tietê tem a sua importância apesar de não ser titular. E para Campeonato Brasileiro você precisa de banco de reservas. Para ter fôlego, para ter regularidade, para aguentar a pancada de um calendário como o nosso, você precisa de peças que sabem jogar de acordo com o que você quer. E o Cuca foi buscar o Tietê, que no São Paulo havia sido muito questionado, no Palmeiras havia sido muito questionado e hoje no Atlético Mineiro é um 12º jogador para o técnico Cuca, que foi importante na conquista desse título. Mais do que isso, foi buscar uma peça no mercado muito importante e essa peça tem nome, chama Hulk e é o craque do Campeonato Brasileiro, sem dúvida alguma. Peça importante no mercado que eu mesmo admiti que não arriscaria contratar num vídeo aqui no canal do Fragoso. Depois do sucesso dele, falo tranquilamente que eu não teria contratado, teria cometido o erro, porque nunca o Hulk jogou tanto nos últimos 10 anos e ele fisicamente comprovou que estava pronto. Nunca se duvidou da técnica do Hulk, da qualidade do Hulk, mas se duvidava da capacidade de aguentar um calendário como o brasileiro, depois de pegar temporadas em que ele disputava no máximo 40 partidas. E ele conseguiu embalar um número impressionante de 33 jogos, 34 agora na verdade, no Campeonato Brasileiro. Jogou praticamente todas as partidas do Atlético Mineiro nesse título. É realmente um jogador diferente que tem muitas assistências e tem muitos gols, é o artilheiro da competição, tem 17 gols. Ou seja, é um atacante que faz a diferença, é um reforço pontual que entrou e está dentro desse contexto da equipe. Falei de Hulk, falei de Tietê e não poderia deixar de falar de Nátio Fernandes. Mais uma peça que o Atlético foi agressivo para buscar, muito bem no mercado, jogador do River Plate experiente, que deu cadência e inteligência a essa meia da equipe do Galo, junto do Zaratio, uma jovem promessa argentina que o Atlético foi muito bem buscar, isso já na temporada passada, e foi o motor dessa equipe com muita mobilidade. Quando a gente olha para os reforços que chegaram, se juntando a essa base que eu citei, com o Cuca sendo a mente desse trabalho, pela experiência que tem, por já ter identificação com a torcida e principalmente pelos bons trabalhos que vem acumulando, a gente vê como a equipe construiu essa campanha tão bonita. E aí a gente vai para a construção de elenco também no ponto que envolve a data FIFA. Palmeiras sofreu muito na data FIFA e tropeçou muito perdendo o Everton, perdendo o Gomes, perdendo Vinha e perdendo o Piquerez mais recentemente. O Flamengo sofreu muito na data FIFA também, não só pelos lesionados, mas perdia a Arrascaeta ao longo da competição, perdia a Gabigol ao longo da competição. Então perdia jogadores importantes dentro do seu sistema e não conseguia repor a altura. O Atlético Mineiro não sentiu as suas perdas na data FIFA. O Atlético Mineiro não fez valer a máxima de que a data FIFA prejudica as equipes que têm os melhores times, porque montou um elenco suficientemente capaz de aguentar a pancada. Perdia o Arana? Não havia problema. Colocava na esquerda o seu reserva, colocava na esquerda o Dodô e ele resolvia a parada. E aí a gente olha também para a lateral direita com Mariano e Guga. Se o Mariano, um jogador mais experiente, lateral, não aguenta a pancada, tinha um Guga para revezar. E eles tiveram 23 e 24 aparições no Campeonato Brasileiro, até essa partida contra o Bahia em revezamento. Então veja só como a equipe do Atlético Mineiro foi construída no detalhe para conseguir lidar com a situação de lesão e para conseguir lidar também com a situação de data FIFA. E quando a gente olha de preparação física, quando a gente fala de preparação física, a gente percebe que foi um grande problema desse Flamengo, que tem um bom elenco, que poderia construir sim uma campanha mais sólida do que construiu, apesar de ser uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, mas sofreu muito com lesões e perdas ao longo da temporada. E a gente olha um Atlético que, veja só, tem um Everson, o goleiro, que não foi poupado durante a temporada no Campeonato Brasileiro, jogou todas as partidas. Diferentemente do Diego Alves, por exemplo. O Palmeiras perdeu o Everton por seleção brasileira. O Everson jogou
todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Já falei da lateral direita com um revezamento de elenco importante, já falei da zaga com o Júnior Alonso saindo na data FIFA e o Hever dando conta. Experiente Hever que foi colocado nesse contexto como um jogador para suprir necessidade. O Igor Rabelo não foi um jogador tão utilizado, o Hever sim, e conseguiu se adaptar a uma equipe muito encaixada e funcionou, jogando 21 partidas até o jogo contra o Bahia, contra a equipe, colocando em comparação o Júnior Alonso, que jogou 20, por exemplo, porque teve data FIFA, porque teve suspensões, mas o ponto é, o elenco foi se complementando. E aí a gente olha para o Nathan Silva, que é o outro zagueiro, com 31 partidas até esse confronto contra o Bahia. Veja só o tamanho da regularidade até alcançar esse confronto final. Veja só o tamanho dessa regularidade. Jogou praticamente todos os jogos. Quando a gente olha para Alan, peça importantíssima de ligação de defesa para o ataque, 31 partidas até aqui, até o confronto contra o Bahia. O Jair fez 27, um pouco menos, mas veja só como o número é alto de jogos. A presença dessas peças é muito alta. O Zaratio, 30 partidas até esse jogo contra o Bahia. O Hulk, 33 partidas até esse jogo contra o Bahia. O Nacho fez 25, mas a gente coloca no bolo pelo seguinte, 70% dos jogos, 7 atletas principais participaram. 70% dos jogos. E quando a gente vai movimentando as peças desse Atlético Mineiro, a gente lembra de um time muito forte, titular com algumas peças entrando. Dá para escalar com tranquilidade. Everson no gol, você põe Mariano na direita com o Guga revezando, você tem o Júnior Alonso e o Nathan Silva formando uma dupla de zaga, que é a melhor do Campeonato Brasileiro, justamente, na verdade não é melhor exatamente, mas tem os melhores números, é o que eu quero dizer, no Campeonato Brasileiro, é a defesa mais forte do Campeonato Brasileiro. Você vai para o lado esquerdo, você tem o Guilherme Arana, que é um jogador muito especial, é um atacante pela esquerda, é um atacante pela lateral, é impressionante o que o Guilherme Arana joga. E merece estar na seleção brasileira. Estando na seleção brasileira, com suspensão pelo caminho, o Arana jogou 24 partidas até o jogo contra o Bahia, até o jogo decisivo. Veja só a regularidade. Enfim, para continuar construindo esse time titular, Alan e Jair, uma dupla indispensável, forte, firme. Um Jair que participou de 27 jogos, como eu disse, um Alan em 31, mas o Tietê participou de 30, mesmo não sendo titular, mas entrando com muita frequência. E aí você tem Nacho, Zarate e Hulk. Esse trio foi o trio mais firme, mais consolidado, com o Vargas começando o campeonato, depois o Vargas saindo por data FIFA, depois sentindo um pouco a questão do calendário, depois ficando mais no banco de reservas, o Keno assumindo a responsabilidade, sendo um jogador mais presente, depois o Diego Costa aparecendo nessa equipe na reta final ali, teve disputando aí praticamente um turno de campeonato brasileiro, mas ainda assim sofrendo com lesões, não entrando 100% em todos os jogos. Então você vê uma construção de elenco que foi consolidada e que teve seus principais jogadores bem cuidados pelo departamento médico para obter sequência, mesmo estando até a semifinal da Copa Libertadores da América e disputando a Copa do Brasil até a final, que ainda vem pela frente. Então o calendário do Atlético foi cheio, foi lotado. E ainda assim seus principais jogadores aguentaram a pancada, aguentaram o tranco, com revezamento e com uma preparação física muito, muito, muito forte. Por isso, o Galo é campeão brasileiro. Um Galo que dá para escalar de cor e salteado, que dá para destacar entradas importantes ao longo do caminho e que dá, certamente, para dizer que entra na história do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos como um dos mais fortes e consistentes times que já conquistaram essa competição nesse modelo. Com um craque, que é o Hulk, com mobilidade do Zaratio, com inteligência do Nacho, com velocidade, dribles do Keno, chutes de fora da área, com um lateral esquerdo de seleção brasileira, que é o Arana, com laterais direitos se revezando com muita qualidade, com uma dupla de zaga que foi firme e forte, e teve o Hever aparecendo com a sua experiência, com o Nathan Silva também com a sua qualidade, a sua juventude, com o Júnior Alonso com a sua capitania genial, jogador de seleção paraguaia, e um Everson brilhante quando foi necessário. Alan e Jair, falar dessa dupla de volantes é chover no molhado. Se complementam muito bem, o Jair no elemento surpresa, o Alan na ligação defesa-ataque. Time muito forte que a gente vai saber e vai comparar por muito tempo com outros campeões brasileiros. E com um técnico que merece demais, pelo trabalho que faz, pela dedicação que entrega e pela consistência de carreira que tem tido o treinador Cuca. Resta saber qual vai ser o próximo desafio do Atlético, com um elenco muito forte, muito bem montado e agora campeão brasileiro, quem sabe lá na frente campeão até da Copa do Brasil. O que vai buscar esse Atlético? É fato
que entra como uma das grandes forças da próxima temporada, e eu diria até das próximas temporadas, ao lado de Flamengo e Palmeiras. Essa é a análise desse título do Atlético Mineiro, olhando para todos os detalhezinhos, e claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo, eu quero a sua análise sobre esse Atlético Mineiro campeão brasileiro, eu quero o seu like se você não deixou ainda, a sua inscrição no canal, e se você quiser ser membro, eu vou ficar muito contente. Bora falar de futebol!